Boa tarde a todos, bom dia, né, a todos e a todas. Na verdade, a gente veio aqui em função da suspensão da greve dos agentes penitenciários para falar que essa suspensão se deu não pela ameaça que nós estamos sofrendo, e é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar em seguida, mas sim pela primeira vez, a possibilidade de abertura de negociação com o sindicato, de alguma mesa de negociação que fosse valer a pena. Nós fomos atendidos pelo secretário Gavazzoni na sexta-feira, e antes mesmo da ameaça chegar ao sindicato, nós já havíamos, com perguntas ao comando de greve, decidido pela suspensão da greve, não em função da ameaça. Mas o que eu gostaria de vir aqui é fazer uma denúncia do que está acontecendo com o Sintesp. O Sintesp está sendo atacado de forma violenta por todos os órgãos do governo, em particular a Procuradoria-Geral do Estado, mas não só ela, todos os órgãos do governo. Existe um bloqueio das contas do sindicato, mas o mais absurdo de tudo é a criminalização que está sendo tentada por esse governo em relação ao sindicato. A ameaça de destituição de uma diretoria legitimamente eleita, de uma diretoria que tem respondido a todas as assembleias gerais e tem encaminhado aquilo que os trabalhadores livremente decidem, sem nenhuma pressão, sem nenhuma forma de coação para decidirem dessa ou daquela forma, mas livremente decidem. E se decidiram pela greve, cabia à direção desse sindicato, a direção do Sintesp, encaminhar a greve, e foi isso que nós fizemos. E por isso estamos sendo criminalizados, ao ponto de chegarmos a ter que responder em delegacia de polícia sobre uma greve que a gente considera legítima, uma greve que a gente considera que foi vitoriosa até esse ponto, uma greve que a gente considera que o Estado Democrático de Direito garante. O que está sendo feito por esse governo do Estado é não só um ataque ao Sintesp, é um ataque ao movimento sindical como um todo, é um ataque ao Estado Democrático de Direito. Ameaçar de destituição de uma diretoria legitimamente eleita é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores ataques pós-ditadura militar. Nesse momento em que a gente faz a lembrança de todo o absurdo que foi a ditadura militar, nós temos no governo do Estado alguns filhotes da ditadura que entendem que a ditadura tem que voltar, começando pelo ataque sistemático ao Estado Democrático de Direito, querendo fechar um sindicato, querendo fechar não só com as multas que estão sendo aplicadas, que já passam de 2 milhões de reais, não só com a ameaça de destituição dos dirigentes sindicais, mas agora também com a ameaça de prisão de alguns de seus dirigentes. Nós viemos a público para denunciar essa situação. Queremos agradecer a acolhida aqui nesse parlamento, por essa possibilidade de estar aqui falando sobre isso, dizer que o sindicato luta por todos os servidores públicos, mas em particular nessa questão da Secretaria de Justiça e Cidadania, que foi o motivo de toda essa perseguição em relação ao sindicato. Nós queremos fazer desta tribuna uma tribuna de denúncia. Novamente agradecer a acolhida dos parlamentares, e a gente tem como objetivo, senhor presidente, senhores deputados, a gente tem como objetivo tentar conseguir
uma audiência diretamente com o governo, com o governador do estado, porque o governo tem se pautado fazer essa discussão com alguém que não consegue encaminhar aquilo que a gente precisa. Então, a gente precisa ter uma audiência diretamente com o governador do estado, e aqui eu peço o auxílio de todos os líderes partidários, do líder do governo, deputado Aldo Schneider, da presidência dessa casa. Estamos pedindo um auxílio para que o Sintesp tenha a possibilidade de ter essa audiência com o governador. Fica aqui registrado esse pedido, porque isso é de extrema importância, uma vez que a gente não sabe se o próprio governador tem conhecimento dos absurdos que estão sendo feitos em nome dele. Então, a gente quer ter a oportunidade de mostrar para o governador o que em nome dele está sendo feito. A perseguição ao sindicato, as multas que estão sendo aplicadas, a tentativa de prisão dos líderes do sindicato. Então, a gente quer dizer para ele que isso tem que cessar, que isso tem que parar. Por isso, a gente vem pedir o auxílio de todas as lideranças políticas desse parlamento, para que a gente possa, então, ter essa audiência com o governador, para poder falar diretamente com o governador sobre toda a atrocidade que está acontecendo em relação ao Sintesp, em relação ao movimento sindical de um modo geral, e particularmente agora em relação ao Estado Democrático de Direito, porque isso é uma afronta, isso é uma volta aos tempos de ditadura militar. Querer fechar um sindicato é a volta à ditadura, sem a menor sombra de dúvida. Então, a gente pede para que esse parlamento intervenha no sentido de conseguir essa audiência, marcar essa audiência com o governador, para que a gente possa apresentar para o governador o que está acontecendo e de que forma ele pode intervir para cessar com toda essa criminalização, para cessar com toda essa possibilidade de o governo fechar um sindicato, de o governo perseguir líderes sindicais, porque a gente não faz mais do que a obrigação quando, ao encaminhar a greve, votada livremente em Assembleia Geral, onde os trabalhadores não foram coagidos para estarem lá, não foram coagidos para votarem na proposta A, B ou C, mas votaram de forma livre e espontânea numa determinada proposta, e a proposta, então, votada naquele dia 6 de março, foi pela greve. No caso da Secretaria de Justiça e Cidadania, no dia 13, votada pela adesão à greve, que é uma greve geral de todo o serviço público, de todos os servidores públicos, exatamente porque o governo não cumpre as leis, não cumpre a lei da database que ele mesmo promulgou. Em função disso, os trabalhadores entraram em greve. No caso da Secretaria de Justiça e Cidadania, vou mais além, o governo, apesar de falar que está cumprindo o acordo que a gente conseguiu no final da greve do ano passado, o governo mente, porque, na verdade, uma parcela do acordo estava sendo cumprida. Mas o que mais motivou a greve da Secretaria de Justiça e Cidadania foi exatamente que o nosso plano de cargos e salários não foi encaminhado, não foi encaminhada a sua revisão como foi o acordo da greve passada. Mais que isso, o governo simplesmente fechou as portas. Quando abriu as portas, os trabalhadores souberam dar a maturidade, dar a resposta com a maturidade necessária, suspendendo a greve. Então, quando foi aberta a possibilidade de negociação, os trabalhadores também souberam dar o seu passo de responsabilidade e suspenderam a greve. A greve está suspensa, mesmo porque a gente quer ver até que ponto é essa intenção de negociar com o sindicato. Mas o que é fundamental nesse momento é que se pare e se cesse todas os ataques que o Sintesp vem sofrendo. Então, nesse sentido, eu faço um apelo para que esse parlamento possa intervir nesse sentido.
Muito obrigado.